Olá, alunos, tudo bem com vocês? Me chamo professora Tereza Raquel, sou enfermeira e venho aqui hoje falar sobre a nossa quarta aula de metodologia científica. Aconselho vocês a pegar papel e caneta, façam as anotações de todas as explicações que eu vou passar para facilitar os estudos de vocês. Então vamos começar aqui falando hoje sobre sistema de chamada, né? Vamos lá? O que é o sistema de chamada? O sistema de chamada são informações necessárias para o leitor buscar a citação que foi utilizada dentro do nosso trabalho, da nossa pesquisa científica, atribuindo o autor citado. Então, creio que vocês lembrem que na aula 3 de metodologia científica, eu expliquei para vocês a diferença entre citação e referência bibliográfica. Então, a citação nada mais é do que o nome ou sobrenome do autor de onde eu retirei aquela pesquisa e estou inserindo dentro do meu trabalho citações, ou seja, partes de um trabalho que eu pesquisei para reproduzir o meu trabalho, a minha tese, a minha pesquisa científica. E dentro do sistema de chamada existem mais dois sistemas, então ele tem essa subdivisão, que seria o sistema autor-data e o sistema numérico. E aí eu vou explicar para vocês a diferença de cada um. O sistema de chamada autor-data, ele vai citar o autor e a data, as referências com o sobrenome do autor, o ano da publicação. Então, o sistema autor-data seria o sobrenome do autor mais a data da publicação, o número da página, de onde foi retirado esse fragmento para ser utilizado dentro do nosso trabalho. O sistema autor-data, ele possui 3 estruturas físicas. Então, lembrando que todo trabalho, né, todo artigo, toda pesquisa científica, ela tem que seguir regra, não pode ser inventado da nossa imaginação, eu vou fazer desse jeito porque eu quero, não é assim que funciona. Então, precisa sim seguir todas as etapas e não seria diferente no sistema de chamada, onde ele tem estruturas físicas, tá? Seria autor mais a data mais a publicação. Então, um exemplo seria, sempre entre parênteses, autor Moraes mais a data de publicação 1980, um exemplo. Um outro exemplo seria autor mais a data mais a página, sempre entre parênteses. Então, vamos lá. Moraes, 1980, página 20. E o terceiro, a terceira estrutura que nós podemos utilizar seria o autor fora do parênteses, a data e a página dentro do parênteses. Lembrando que fora do parênteses seria o primeiro nome e dentro do parênteses o sobrenome do autor. Então, na terceira estrutura seria o primeiro nome, um exemplo, Benedito, entre parênteses, 1980, página 20. Lembrando que nome próprio, sempre letra maiúscula. Para a citação autor-data de mais de um autor na lista de referência, deverá ser inserido o seu sobrenome separado pelo símbolo de ponto e vírgula. Sim, durante a elaboração do nosso trabalho, né, da nossa pesquisa, nós podemos citar mais de um autor. E aí, dessa forma, para facilitar para o próximo pesquisador, sempre separando ponto e vírgula entre um sobrenome e outro. A citação autor-data, ela pode ser utilizada de forma direta ou indireta, tá? E para que a gente utiliza o sistema de chamada? Para facilitar com que um outro pesquisador, quando pegar o trabalho que, vocês elaboraram, seja mais fácil de nortear com que ele realize a pesquisa científica dele, através do nosso trabalho e das nossas citações. Então, é um facilitador para o próximo pesquisador, certo? Então, aqui, ó, vou dar um exemplo de citação direta, né?
Ninguém respondia às galanterias de Portos, eram apenas quimeras e ilusões. Aí, abre parênteses, Bumas, 1955, página 123, fecha parênteses. Então, a citação direta é com as palavras do autor. Eu não modifico as palavras do autor, certo? Eu coloquei o sobrenome dele, que seria Bumas, vírgula, 1955, que é a data da publicação, página 123, fecha parênteses, certo? E citação indireta. A citação indireta, eu posso modificar uma palavra ou outra da citação original do autor pelo qual eu estou me norteando para a pesquisa. Então, aqui, o personagem Gandalf parou em meio à ponte estreita e vociferou que o Balrog não podia passar. Abre parênteses, Tolkien, 1997. Então, foi uma citação com algumas palavras modificadas. Essa citação é do livro do Senhor dos Anéis, tá? Então, eu peguei essa citação com algumas palavras alteradas do que está realmente no livro, para vocês entenderem que a citação direta sempre com as palavras do autor, eu não modifico. E a citação indireta, eu posso sim modificar uma palavra ou outra, mas eu tenho que colocar o autor, a data de publicação, a página. Quanto mais completo, quanto mais informações eu colocar na minha citação, no meu sistema de chamada, mais completo vai ficar o meu trabalho e ele vai facilitar ainda mais o próximo pesquisador. E o sistema de chamada numérico. O sistema numérico é outra abordagem adotada pela ABNT, que nós vimos lá, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para referenciar fontes em trabalhos acadêmicos. Nele, as fontes são identificadas por números ao longo do texto, correspondendo à ordem de aparecimento das citações. Creio que vocês já devam ter lido alguma revista, algum artigo, algum livro, que quando termina a frase, em cima tem um número 1, depois número 2. Então, essa numeração são citações. São numerações que foram retiradas citações de autores que foi utilizado para a nossa pesquisa científica. Isso facilita a localização das referências na lista bibliográfica ao final do trabalho, no rodapé da página ou no fim do capítulo. Então, isso é muito comum em livros, né? Se vocês pegarem livros, no finalzinho, no rodapé, vai ter, de acordo com as numerações, o nome dos autores que foram contribuintes para esse trabalho, para essa pesquisa. Então, terminou a frase, número 1, terminou a frase, número 2, e assim sucessivamente. E embaixo no rodapé vai estar número 1, vai ter o nome do autor, a data da publicação, tudo referente àquela numeração no final da frase. Tem aqui um exemplo de sistema de chamada numérico. Abre aspas, para Maria Carvalho, o desenvolvimento sustentável é um imperativo para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, fecha aspas. Número 1, página 27. Então, esse número 1, ele substitui o nome e a data de publicação desse autor. Então, é uma substituição do nome do autor e a data de publicação. E a página 27, para facilitar o próximo pesquisador, quando ele olhar no sistema de rodapé, ele vai saber que aquele número 1 se refere ao autor Moraes, na página 27 da publicação de 1980.
E vamos falar sobre notas de rodapé. Já dei aí um spoiler para vocês, né? Falando um pouquinho sobre as notas de rodapé. E aí vou explicar com mais detalhes. Para as notas de rodapé, deve-se usar o sistema autor-data para citações e o numérico para notas explicativas. Então, eles vão trabalhar juntos. O sistema chamada, que seria o autor-data mais o numérico, eles vão trabalhar junto com o rodapé. Então, nada mais é do que o sistema de chamada autor-data e numérico, ele vai desenvolver o rodapé. A segunda linha da mesma deve ser abaixo da primeira palavra para destacar o expoente. Então, o sistema, né, as notas de rodapé, sempre embaixo. Seria no final de toda a nossa explicação do trabalho, embaixo vem as notas de rodapé. Aqui está um exemplo das notas de rodapé para vocês. No texto é a ideia da conscientização como um telos de educação ética em uma reformulação do imperativo categórico kantiano. Tá vendo o número 1 ali em cima? Ele está se referindo a um autor. De acordo com a autora, o imperativo categórico assimilado pelo cognitivismo implica a ação individual que visa o equilíbrio absoluto da razão vital. Tá vendo o número 2? Seria a segunda citação. Então, essa citação, né, seria o sistema de chamada numérica. No rodapé da página, número 1, Kant. Aí vem fundamentação da metafísica dos costumes, a página e a data da publicação. Número 2 já seria outro autor, que seria o Freitas. Então, entra o nome do livro, que é A Moral na Obra de Piaget, entra a data de publicação, que seria 2003, e entra a página. Então, é um facilitador para a próxima pesquisa. E depois, a referência bibliográfica. Lembrando que rodapé, né, as notas de rodapé não substituem as referências bibliográficas, certo? As notas de rodapé seria para não ter que citar o autor, a data da publicação e a página no final de cada frase. Então, seria para isso, mas as notas de rodapé não substituem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, ela tem que seguir um padrão, como eu já tinha dito para vocês na aula passada, na nossa terceira aula, que existem as estruturas do nosso trabalho, onde tem a capa, contracapa, a dedicatória, o sumário. A referência bibliográfica, ela entra dentro dessa estrutura e ela precisa seguir o padrão, né? Tem que ter o padrão. Ela sempre vai ser alinhada à esquerda. Quando eu falo alinhada à esquerda, é sempre da nossa tela, tá? Então, aqui está o computador, sempre alinhado à minha esquerda. Eu não posso alinhar à direita, porque aí ela foge da formatação da ABNT. Com espaço simples e contendo todos os autores que foram citados no nosso trabalho científico, certo? Então, elas exigem a indicação dos autores, como eu disse, o título, o subtítulo, a edição, o local, a editora, a data da publicação. Para fazer a referência de um livro conforme a ABNT, deve-se escrever sobrenome, o nome abreviado, o título, o subtítulo, a edição, o local da publicação. Então, na referência bibliográfica, eu preciso colocar todas as informações corretas e completas para facilitar quando precisar realizar uma pesquisa baseada na minha referência bibliográfica. Então, tem que ter o nome, o sobrenome do meu autor, o local, a data, a página,
de onde foi retirado, de onde foi extraída essa citação. Mas por que tem que fazer isso? Já dei aí algumas dicas para vocês do porquê precisa realizar a referência bibliográfica. A resposta é simples. O melhor jeito de garantir a defesa da própria ideia em um trabalho acadêmico é buscar referência de outras produções acadêmicas. Então, para eu elaborar um trabalho, eu preciso me basear em outros autores que já estudaram sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Lembrando que eu vou basear o meu trabalho nas ideias dos autores. Eu não posso pegar o trabalho do autor e copiar e colar, porque isso é plágio. Então, eu não posso fazer isso. Eu posso usar citações, eu posso usar ideias de forma direta ou indireta para a elaboração do meu trabalho. E é a partir das teorias utilizadas que você poderá provar que a sua teoria tem embasamento e respaldo teórico de outros estudos. Então, todos os artigos científicos, revistas científicas que vocês forem pesquisar, elas vão ter embasamento em outros autores, em outros pesquisadores, em outras ideias, em outros conhecimentos. Então, nada é empírico. Tudo tem que ter embasamento científico, tudo tem que ter conhecimento. Eu não posso simplesmente pegar e falar: hoje eu vou realizar esse procedimento de punção dessa forma. Tá, baseado em quê? Com qual embasamento? Né? A partir de qual estudo você vai realizar isso? Eu inventei. Mas não é assim que funciona. Para você inventar ou reinventar, você precisa sim ter o conhecimento, ter o embasamento, ter a ajuda de outro profissional que já desenvolveu aquela técnica e você pode sim aprimorar. Essas referências, elas viram das citações e das referências bibliográficas utilizadas. Então, como eu disse para vocês, o sistema de chamada e o rodapé, eles vão contribuir para a elaboração da nossa referência bibliográfica. No sistema de chamada vai ser de uma forma mais abreviada, mais rápida, mais direta. No sistema, no rodapé, né, na nossa rodapé, ele vai nortear qual foi a citação, e na referência bibliográfica ele precisa ser de forma completa. Então, para utilizar conceitos e teorias de outros autores, você precisará referenciá-los para dar os devidos créditos. Então, sim, se o seu trabalho ele está sendo criado, ele está sendo elaborado, ele vai ser concluído, você precisa dar os créditos para quem te ajudou. Então, por trás disso, existem outros autores, né, que contribuíram para o seu trabalho e você precisa, sim, dar crédito para eles, certo? Um exemplo aqui de referência bibliográfica. Então, tem o nome, o sobrenome do autor, tem a página, tem o local, tem o ano de publicação. Eu fico por aqui e espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, com os estudos de vocês. Espero que vocês estudem. Grande abraço, beijos e até a próxima.